Olá, sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Organização, Processos e Tomada de Decisão. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nessa disciplina. Vamos conferir agora no slide os objetivos desta videoaula. A terceira videoaula desta disciplina tem como objetivo compreender o que é layout e sua importância para a gestão organizacional, identificar os perfis dos tomadores de decisão, estilos e tipos de decisão, entender as condições para a tomada de decisão e os riscos do processo decisório e compreender os métodos para o processo de tomada de decisão. Eu quero ressaltar para vocês que esse primeiro objetivo, compreender o que é layout e sua importância, ele está na segunda unidade do caderno didático. Então vamos à aula. Vamos iniciar a nossa videoaula tratando do arranjo físico, também conhecido como layout. Pode parecer uma discussão menos importante, mas isto é certamente um engano, uma vez que o impacto da desorganização do espaço físico é bastante significativo, tanto nas organizações privadas quanto públicas. No próximo slide, veremos o conceito de arranjo físico ou layout. Arranjo físico pode ser definido como a forma pela qual os recursos físicos da organização estão fisicamente distribuídos por essa organização. Tem como finalidade garantir a maximização da eficácia, da eficiência e da efetividade das ações organizacionais. O layout também está intimamente relacionado à gestão de processos. E nós podemos dizer também que no layout, ou o layout, inclui a distribuição de máquinas, equipamentos, estoques, pessoas, mobiliário ou qualquer outro recurso relevante. Nesse sentido, nós devemos entender o arranjo físico como uma organização de todos os recursos físicos que a organização vai utilizar durante o seu processo de produção ou de prestação de serviço. Lembrando que essa importância do arranjo físico ou do layout, ela está tanto no nível da administração pública quanto da administração privada. Mas como a gestão do arranjo físico influencia a dinâmica de funcionamento das organizações? Vamos imaginar as organizações privadas por um momento. Uma indústria, por exemplo. O processo de produção pode ser muito afetado se as máquinas, equipamentos, pessoas e estoques estiverem distribuídos de forma aleatória, ou seja, se não houver com antecedência uma estruturação adequada de onde cada um destes recursos devem estar posicionados. Em uma organização privada de prestação de serviços, por sua vez, teremos maior dificuldade para atender os clientes e resolver suas solicitações. Por exemplo, um hospital que não organiza sua estrutura e seu layout adequadamente, certamente perderá recursos durante a prestação dos serviços aos clientes. Nas organizações públicas, ocorre a mesma situação, com o agravante de que, na maioria das vezes, o volume de atendimentos realizados, ou seja, de serviços prestados, será bastante prejudicado. Isso nos leva então a uma pergunta: como saber se o layout presente em uma organização é o adequado? Podemos utilizar certos indicadores. No próximo slide, veremos alguns destes indicadores. Vamos acompanhar. Segundo o autor Araújo, da área de Organização, Sistemas e Métodos, e que trabalha bastante com a questão do arranjo físico, nós temos aqui um conjunto de pelo menos 5 indicadores que demonstram problemas no gerenciamento e na organização do layout. O primeiro desses problemas, talvez o mais perceptível, seja a demora excessiva dos clientes e dos fornecedores, no sentido de, ao realizarem uma determinada solicitação, ao fazerem um determinado pedido, eles percebem uma demora excessiva no retorno da organização em função daquela solicitação. Um outro item também interessante é o fluxo confuso de trabalho. Nós começamos a observar que não existe uma linearidade, uma organização estruturada do fluxo de trabalho. É comum nós observarmos, quando o layout está inadequado, pessoas se esbarrando, o fluxo não é claro e existe uma dificuldade no trânsito, tanto de pessoas, quanto de estoque, quanto de matéria-prima, os clientes. Existe uma descontinuidade nessa lógica orientada de trabalho. Nós também podemos retratar como indicador a excessiva acumulação, tanto de trabalho, quanto de tempo, de reclamações. Então existe uma tendência
quando o layout é um layout inadequado, a que exista um processo de acumulação dentro dos processos nessa organização. Um outro indicador é a má projeção de locais de trabalho. Então nós temos um aumento dessa dificuldade e dessas reclamações dos empregados, dos colaboradores, dos clientes, em relação a excessos de deslocamento entre as diversas unidades da empresa. E esses deslocamentos excessivos, eles geram uma perda de tempo. Então nós podemos dizer, finalizando, né, neste slide, que nós percebemos que esses indicadores de problema referentes a layout, eles trazem dificuldades no cumprimento dos objetivos, tanto objetivos de eficácia, quanto de eficiência, quanto de efetividade. A empresa não consegue, a organização não consegue fazer adequadamente aquilo que ela se propõe fazer, e isso, em parte, é explicado pelas dificuldades existentes no mau gerenciamento do layout. Baseando-se nos indicadores acima, podemos estabelecer os objetivos do estudo da organização do espaço físico. Precisamos ficar atentos a estes objetivos, uma vez que tanto nas organizações privadas quanto públicas precisaremos buscar atingi-los. No próximo slide, veremos quais são esses objetivos. Ainda segundo Araújo, nós temos aqui agora os objetivos do estudo do layout. Quais são esses objetivos? Em primeiro lugar, obter um fluxo eficiente de trabalho e comunicação na organização. Tanto as pessoas, quanto o material, quanto a própria comunicação entre esses indivíduos precisa fluir adequadamente. Fluir sempre do ponto de origem para o ponto de destino no menor tempo e com o menor desgaste possível em termos do uso de recurso. Então, nós precisamos nos preocupar com essa questão da eficiência. E o layout está relacionado diretamente a essa dificuldade de gerar um trabalho que possa ser considerado um trabalho eficiente. Nós também temos ainda como objetivo facilitar as atividades de direção e controle, ou seja, o gerenciamento da mão de obra e o acompanhamento das atividades, direção e controle. Essas atividades que fazem parte das grandes atividades da administração, planejamento, organização, direção e controle, essas duas atividades elas são críticas, o gerenciamento da mão de obra e o gerenciamento dos processos e dos resultados que foram obtidos por esses mesmos processos. Um outro objetivo é a redução da fadiga e do estresse dos colaboradores. A partir do momento que nós temos um layout bem estruturado, nós reduzimos o cansaço dessa mão de obra e isso dificulta, ou ao contrário, até mesmo facilita o gerenciamento desse nível de estresse. Nós percebemos que onde o layout não é claro, ou onde o layout é bastante confuso, existe um excesso de nervosismo, dificuldades para o gerenciamento adequado da mão de obra. Um outro objetivo é satisfazer as necessidades de clientes, consumidores e visitantes. Ou seja, cada um desses grupos, cada um desses participantes do processo da gestão organizacional tem necessidades específicas e o layout, então, tem que buscar trazer uma satisfação a cada um desses grupos. Os clientes, que vão querer ser melhor atendidos, os consumidores, que vão pagar pelos seus produtos, pelos seus serviços, e os visitantes, que muitas vezes vão buscar algum tipo de informação. Por fim, nós temos ainda a questão de se maximizar a flexibilidade dos processos. Uma boa gestão do layout, ela garante que os processos dentro daquela organização possam ser alterados sem necessariamente grandes custos. Então, nós estamos falando de melhorar a flexibilidade, tornar, nesse caso, os layouts e os processos mais eficazes. De forma geral, independentemente do tipo e natureza dos processos que são realizados na organização, seja ela pública ou privada, podemos dizer que existe uma estratégia global para a análise e construção de layouts mais adequados. Vejamos no próximo slide. Nós temos aqui um conjunto de 9 passos que servem de maneira geral para o estabelecimento de um estudo de layout. Lembrando que layout está relacionado à questão do espaço físico. Então, o primeiro passo tem a ver com calcular a área do local. Definindo adequadamente a área, que nós vamos conseguir estabelecer a quantidade de pessoas que podem ser atendidas naquele local, a quantidade de maquinário, de mobiliário que vai ser utilizada lá e, inclusive, o fluxo, né, de trabalho, onde os indivíduos poderão circular, né, para ter acesso aos produtos e aos serviços. A segunda etapa é fazer a planta baixa. Então, nesse sentido, você vai precisar
de um profissional da área da engenharia civil ou da arquitetura, para que ele auxilie nesse processo de definição do local, aproveitando as características próprias daquela instalação que você já possui ou que você está buscando utilizar. O terceiro passo tem a ver com a verificação da adequação do espaço físico aos processos. Nesse sentido, lembre-se, né, nós até falamos anteriormente, que existe uma relação muito próxima entre layout e processo. O layout é a estrutura física e o processo é o fluxo que vai utilizar essa estrutura. Então as duas coisas, esses dois itens, eles têm que andar emparelhados, eles têm que andar próximos. Se o layout ele destoa, se ele não está vinculado corretamente aos processos, nós vamos ter uma grande perda de eficiência nessa organização. O quarto passo é determinar a quantidade e a natureza do mobiliário ou dos equipamentos. Isso vai depender do tipo de produção que vai ser realizado ou do tipo de prestação de serviço que vai ser disponibilizada aos clientes ou aos consumidores. Evidentemente, para cada tipo de operação, você vai precisar definir um tipo e uma qualidade, uma quantidade e uma natureza diferente de mobiliário. O quinto passo diz que nós precisamos determinar a extensão e localização das instalações elétricas, hidráulicas, de dados, ou seja, a parte de infraestrutura básica que vai ser utilizada dentro do layout, ou que vai permitir que o layout seja utilizado pelos processos. Nesse sentido, envolve um conjunto bastante grande, como nós já falamos, instalações elétricas, hidráulicas, de dados, qualquer outro tipo de instalações que forem necessárias. O sexto passo diz que é interessante nós prepararmos uma maquete. Dependendo da situação, dependendo da extensão do layout que nós estamos preparando, isso pode ser necessário realmente uma maquete física, né, ou uma simulação feita em computador. Hoje é muito comum utilizarmos a simulação feita em softwares específicos, né, então esses softwares vão permitir que nós façamos um fluxo e que testemos esse fluxo ainda em ambiente antes de se estabelecer a construção propriamente dita do layout. O passo 7 diz que nós devemos apresentar alternativas de layout, nós devemos abrir a nossa mente e procurar outras alternativas que não sejam apenas aquelas alternativas mais óbvias, né? No passo 8, nós vamos decidir pelo layout mais adequado aos objetivos da organização, ou seja, partindo do pressuposto que nós tivemos e que nós fizemos a análise de várias alternativas, agora nós vamos trabalhar para decidir qual dessas alternativas está mais relacionada em termos de eficácia, eficiência e efetividade. Por fim, nós vamos implantar o layout que foi escolhido e vamos acompanhar durante um determinado tempo o uso. Esse processo, então, essa estratégia para o uso de layout tem a finalidade de garantir melhor eficácia, eficiência e efetividade no uso das instalações físicas e do layout, do arranjo físico propriamente dito. É importante também destacar os diversos tipos de layout, em especial dos layouts administrativos, que são muito presentes nas organizações de prestação de serviço, tanto públicas quanto privadas. Nos próximos slides veremos alguns tipos destes exemplos. Nesse slide nós temos um tipo de layout administrativo. Vocês podem observar do lado esquerdo da tela o layout em corredor. Nós temos aqui a identificação das mesas e o corredor, se vocês observarem do lado esquerdo, existe o cliente, ele entra, tem uma recepção, o cliente entra e as mesas estão dispostas sobre a forma de um corredor. Elas todas estão direcionadas para um corredor. No segundo tipo de layout, nós temos o layout em espaço aberto, que é muito utilizado quando você tem uma área bastante extensa e você tem um fluxo muito grande de clientes. Então, nesse sentido, você tem a recepção e não existe uma divisão entre os atendentes como existe lá no layout em corredor. Nós temos todos eles dispostos na mesma estrutura. Então, você vê que as mesas estão praticamente todas juntas e o cliente vai sendo chamado. Normalmente deve existir aí um gerenciador de senha ou uma pessoa que faz o encaminhamento. À medida que o servidor, né, que o atendente, ele vai terminando o atendimento, automaticamente alguém vai chamar, ou o sistema automático vai chamar, e o cliente vai entrar por essa porta e vai localizar o seu item, o seu local, né, vai identificar o seu local de atendimento. O último layout que nós temos aqui é o layout panorâmico. Vocês podem observar que os atendentes eles estão separados aqui por divisórias. Diferentemente do layout em corredor, que nós temos paredes até o teto, aqui nós temos divisórias. Na maioria das vezes, essa divisória pode ser uma meia parede ou uma parede com o restante dela de vidro. E
o atendente, né, o atendente ele fica dentro dessa sala, dentro dessa estrutura, e automaticamente, à medida que vai sendo necessário, os clientes vão sendo encaminhados para o atendimento específico. Normalmente esse layout ele é utilizado quando você não quer romper o contato visual do atendente com a área de atendimento, mas também precisa de um certo grau de privacidade. Aqui nós temos ainda outros tipos de layout administrativo. Nós temos nas imagens, aqui nós temos nas imagens superiores, o que nós chamamos de distribuição em C. Né? Então, nessa distribuição em C, nós temos dois tipos. Na primeira, nós temos os clientes envolvendo os funcionários. Na parte central da imagem, nós temos as mesas de atendimento e os clientes estão ao redor dessas mesas. Isso acontece quando o volume de trabalho é menor do que o volume de atendimento. E os balcões, eles precisam apresentar formatos diversos do retangular. Eles podem apresentar formatos diferentes do retangular. No caso da distribuição em C com funcionários envolvendo os clientes, nós temos o contrário. Vocês podem observar que as cadeiras e as mesas estão formadas, distribuídas ao longo da área maior do ponto de atendimento, e os clientes entram pela porta e são atendidos, né, ou chegam-se ao balcão e são atendidos pelos funcionários que estão sentados lá naquelas mesas. E aí, a partir do momento que o atendimento é encerrado, eles já saem de volta para a área externa da organização. Nós temos um outro tipo de distribuição, o primeiro é a distribuição em C, e esse segundo é a distribuição em canto. Então, os clientes, nesse caso, os clientes ocupam o canto. Vocês podem observar que existem as portas, os clientes entram e têm acesso à área de atendimento. Do lado direito dessa mesma imagem, nós temos outra distribuição em canto, em que os funcionários ocupam o canto. Então, nós temos o cliente entra pela porta, existem os balcões, e esse atendimento se dá pelo balcão. Nós temos também a distribuição envolvente. No caso da distribuição envolvente, nós temos as áreas de atendimento dos clientes, né? E esses clientes estão dispersos e existe uma ilha, um local pequeno em que nós temos aí os atendentes, os funcionários, né, que estão localizados lá dentro. Nesse momento, né, nesse tipo de distribuição, normalmente o atendimento se dá pelo balcão e o acesso à área restrita dos funcionários vai depender da necessidade da empresa ou dos regulamentos da empresa. Por fim, nós temos ali a miscigenação de clientes e funcionários, que é o último tipo dessa distribuição de layouts administrativos. Nós temos, então, as mesas espalhadas e, ao mesmo tempo que nós temos as mesas dispersas, nós temos também os clientes também dispersos. Então, a gente vê que não existe uma organização. O cliente, ele procura o acesso, seja por senha ou por algum tipo de indicativo, e ele vai ter acesso, então, ao cliente. Aqui, nós temos também as disposições, são formas de você organizar as mesas de uma determinada organização. Então, nós temos ali as mesas dispostas uma a uma, e aí existem vários modelos, né? Existe uma mesa, depois as outras mesas em sequência no formato A, mesas opostas no formato B, mesas em um formato mais diagonal na figura C, e as mesas alternadas na figura D. Aí nós temos nas outras imagens disposição de duas em duas mesas, vocês podem ver as maneiras como elas vão sendo organizadas. Na imagem de baixo, agrupamento de mesas de 3 em 3, ou 3 a 3, e por fim agrupamentos de mesa 4 a 4. Esses agrupamentos eles vão permitir, alguns deles são utilizados para atendimento ao cliente e outros são para trabalho interno. Essas organizações também de mesa, elas servem muito quando nós queremos trabalhar ou realizar os processos que nós chamamos de atendimento por meio de célula, em que o cliente às vezes precisa passar por uma pessoa e depois ser encaminhada para outra. A forma como nós organizamos as mesas pode facilitar esse fluxo dos clientes. Vamos iniciar agora a parte da nossa videoaula com a discussão relacionada à decisão e ao processo de tomada de decisão. Em primeiro lugar, devemos conceituar decisão. Vamos entender decisão como escolher entre um determinado conjunto de alternativas, levando-se em consideração um ou vários critérios. Ou seja, para que haja decisão, é necessário que tenhamos escolhas viáveis e que sejamos capazes de escolher. Os critérios, por sua vez, são fatores ou processos que nos orientam no processo de tomada de decisão.
Quando utilizamos critérios, estamos buscando manter a coerência dos resultados obtidos. Ser coerente, neste sentido, é estabelecer uma base adequada para a tomada de decisão, de forma que problemas semelhantes possam ser resolvidos ao longo do tempo, com a aplicação de métodos, técnicas, processos e ferramentas também semelhantes. Mantendo-se a coerência, podemos esperar que os resultados obtidos anteriormente a partir de uma decisão possam ser repetidos, se não completamente, pelo menos de forma parcial. Apenas para reforçar, no próximo slide, veremos os elementos mais importantes do processo de tomada de decisão. Vamos ao slide. Decisão e processo de tomada de decisão. Nós temos aqui os elementos relacionados ao processo de tomada de decisão. Em primeiro lugar, nós temos o que chamamos de situação de decisão, ou seja, é um momento em que você precisa necessariamente tomar uma decisão, ou seja, existe um estímulo que orienta, que diz, é o momento de escolher entre A, B, C e D, ou seja, escolher entre as alternativas que existem. É o que nós chamamos de situação de decisão. Para que você processe a decisão, você vai precisar de 3 outros elementos: entrada, processamento e saída. O que são as entradas? São os dados que você tem, as informações que você coletou e processou, os objetivos que essa determinada decisão precisa garantir. Então, nós vamos utilizar os dados, as informações e os objetivos para orientar o resultado que eu espero lá na saída. Quando nós estamos falando de processamento, nós estamos falando de regras, normas, processos, ferramentas, modelos, frameworks, critérios, ou seja, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de estrutura que oriente a realização desse processamento. Nesse momento que eu estou processando os dados, informações e objetivos, eu quero tomar decisões, eu quero chegar a resultados que me permitam garantir a saída adequada. Então, o que para nós então é essa saída? São as decisões para cumprimento dos objetivos. Ou seja, eu preciso cumprir objetivos, para isso eu coleto dados, transformo esses dados, analiso isso de alguma forma, de maneira que eu consiga atingir os resultados. Um outro elemento também importante é a coerência. E o que vem a ser a coerência? É o resultado da aplicação de processamentos semelhantes a situações de decisão semelhantes. Ou seja, se eu tomei uma decisão anteriormente, de uma determinada forma, e aquela decisão ela se coloca de novo, ou novamente, diante de nós, o que a coerência diz é que eu deveria tentar resolvê-la da mesma forma, ou pelo menos de uma maneira semelhante à que ela foi resolvida da primeira vez. Se eu tenho uma solução, resolvo de uma forma, tenho um problema, resolvo de uma forma, aparece outro problema, eu resolvo de outra forma, aí aqueles problemas começam a se repetir, e eu começo a resolver de maneiras diferentes, eu estou gerando dificuldades de coerência. Coerência, então, é isso aí, resultado da aplicação de processamentos semelhantes a situações de decisão semelhantes. Na próxima videoaula, nós discutiremos os principais paradigmas ou modelos de tomada de decisão que são utilizados na administração pública. Vamos falar nesta videoaula, nos próximos slides, a respeito de tipos de decisão que são comumente tomadas pelos administradores na realização de suas atividades cotidianas. Vamos discutir as decisões na gestão da qualidade, na gestão de projeto, na gestão da tecnologia, na gestão econômica e financeira, na gestão da produção, da logística e da cadeia de suprimentos. E, por fim, falaremos de decisões em marketing. Embora alguns desses tipos de decisão estejam vinculados de forma mais direta à gestão privada, todas elas podem ser utilizadas para a gestão pública. Então vamos aos próximos slides. Decisões em gestão da qualidade. Aqui nós temos alguns exemplos de decisões que o administrador precisa tomar quando nós estamos falando de gestão da qualidade. Em primeiro lugar, o que é qualidade? Ou seja, a qualidade é vista a partir da visão do cliente ou do fornecedor? O cliente tem uma visão, o cliente está muito preocupado com a satisfação da sua necessidade. O fornecedor está preocupado com o atendimento a um determinado padrão. Outra questão, outra decisão que é importante na gestão da qualidade. Como planejar, mensurar e garantir a qualidade? Cada uma dessas palavras, planejar, mensurar e garantir, tem um significado muito importante na gestão de qualidade. Como eu vou garantir que a qualidade continue sendo importante, como eu vou medir essa qualidade e como eu vou fazer o planejamento das ações da minha organização
para que a qualidade seja atendida? Então essas perguntas, elas levam a decisões que são de extrema importância. Outra pergunta, outra decisão. Como aplicar as ferramentas da qualidade? Nós temos um conjunto bastante extenso de ferramentas de qualidade. Nós temos as ferramentas clássicas de qualidade e temos as ferramentas mais contemporâneas da qualidade. Como aplicar cada uma dessas ferramentas à gestão da qualidade? Outra decisão. A gestão da qualidade está baseada nos produtos ou nos processos? Né? Então, se nós estamos preocupados com os produtos, nós estamos preocupados só com o resultado do processo, não estamos preocupados necessariamente com a execução do processo. Modernamente, né, de forma mais contemporânea, a preocupação da qualidade está muito focada nos processos produtivos. Uma outra decisão, aplicar reengenharia ou melhoria contínua? Reengenharia e melhoria contínua são processos, né, são modelos, métodos para buscar melhorar a qualidade dentro das organizações. Só que eles têm finalidades totalmente diferentes. A reengenharia ocorre de uma maneira mais revolucionária e a melhoria contínua trabalha muito na evolução dos processos. Em gestão de projetos, quais são as decisões em gestão de projetos? Nós temos aqui um conjunto bastante extenso de decisões. Primeiro, como realizar a gestão dos projetos de forma integrada? A integração é fundamental para a gestão dos projetos. Em segundo lugar, nós temos a importância da definição de um escopo adequado. O que vem a ser esse escopo? O escopo é o conceito por trás do projeto, define o que deve ser feito, o que deve estar dentro do projeto e o que pode ficar fora do projeto. Nós temos ainda o que nós chamamos de gestão obrigatória, são os 4 itens fundamentais, né, para a gestão, dentro da gestão, para gerenciamento dos projetos. Em primeiro lugar, nós temos a gestão obrigatória do tempo, do custo, dos recursos e dos riscos. Então, todos esses elementos eles precisam ser avaliados adequadamente. Nós temos também a gestão das pessoas envolvidas nos projetos. Nós temos o cliente, o fornecedor, o colaborador, empregado, funcionário, e os stakeholders, que são outros indivíduos que têm preocupação com o projeto. Pode ser a sociedade civil, pode ser um patrocinador do projeto, enfim, alguém que não seja cliente, fornecedor e colaborador, mas que precisa de uma gestão adequada desse projeto. Nós temos também a gestão dos processos, e aí nós retornamos à discussão de qualidade e aquisições, no sentido aqui, aquisições, entendamos aquisições aí como compras. No caso da gestão da tecnologia, quais são as decisões? A gestão da tecnologia é uma gestão estratégica, tática ou operacional? Nesse sentido, é importante entender que, na maioria das vezes, a gestão da tecnologia é entendida a partir de um viés operacional, apenas da prática, e não a partir da teoria ou da importância estratégica. E nós precisamos entender que hoje a gestão da tecnologia tem que ser avaliada a partir desses 3 itens. É possível equilibrar efetividade e eficácia? Efetividade e eficiência? O que nós buscamos com a decisão da tecnologia? Tecnologia envolve custo. Mas, nesse sentido, eu consigo equilibrar o retorno dado pela tecnologia com o gasto em tecnologia? É possível equilibrar? Nós precisamos encontrar uma forma de fazer isso. Outra decisão, tecnologia é sinônimo de inovação? Para sermos inovadores, precisamos realmente, a todo momento e a todo custo, investir recursos em tecnologia? A resposta é que depende. Na maioria das vezes, nós conseguimos ainda inovar os processos sem necessariamente inovar em tecnologia. Em algumas outras situações, isso vai ser obrigatório. 2 perguntas importantes. Quanto investir em tecnologia e qual o nível de retorno esperado desse investimento? Quanto eu vou gastar e o que eu espero receber de volta? 2 questões, uma outra questão também importante. Como garantir a segurança e a ética nas operações envolvendo tecnologia? Muitas vezes, para que seja mais seguro, eu posso até avançar na direção de romper algumas questões éticas, né? Então, até onde vai a necessidade de garantir a privacidade do indivíduo? Como fica essa discussão entre segurança e ética? Também são decisões que devem ser tomadas. Quando nós falamos de decisões econômicas e financeiras, a primeira questão que vem à nossa cabeça é o valor do dinheiro no tempo. Então, o que significa isso? Qual o impacto, né, por exemplo, da inflação, dos custos, né, dessas dificuldades em termos de gerenciamento financeiro do capital? Um outro tipo de decisão está relacionada à análise dos investimentos. Como medir
a capacidade de um investimento gerar retorno, como estimar os riscos de um determinado investimento. Colocando o meu dinheiro num determinado investimento, qual é a probabilidade de eu obter o sucesso ou a probabilidade de perder esse dinheiro? Ainda com relação às decisões econômicas e financeiras, nós temos a questão da sustentabilidade financeira e a aplicação da teoria dos jogos. Então, hoje nós preocupamos muito. Talvez não seja tão importante ou tão viável ganhar todo o dinheiro neste momento. O que eu preciso é estabelecer parcerias, é estabelecer uma capacidade de negociação com os meus clientes e até mesmo com os meus fornecedores. Então, nesse sentido, é extremamente importante buscar uma sustentabilidade financeira ao longo do tempo, né? Garantir que a empresa continue funcionando e auferindo seus resultados ao longo do tempo. Nós temos ainda a análise de cenário. Nós podemos destacar 3 cenários: o cenário de certeza, o cenário de risco e o cenário de incerteza. O cenário de certeza, nós podemos dizer que ele é basicamente teórico. No cenário de risco, eu tenho informações anteriores, dados anteriores, análises anteriores, que permitem fazer algum tipo de projeção. Quando eu caminho para o cenário de incerteza, esses dados eles não existem, eu estou no escuro. Eu vou trabalhar muito com o feeling, com a minha percepção. Então, se você tivesse que escolher entre risco e incerteza, o melhor cenário é o cenário de risco. Nós temos ainda as decisões em produção. O que produzir, quanto produzir, como minimizar os riscos do processo produtivo, se nós vamos ter uma visão mais isolada ou mais integrada do processo produtivo e ainda, por fim, como garantir eficácia, eficiência e efetividade a partir das decisões em produção. Nós temos também as decisões em estoques, logística e cadeia de suprimentos, supply chain. Essas decisões elas envolvem um conjunto muito grande de perguntas. O que comprar? De quem comprar? Como armazenar? Quanto comprar? Ainda podemos perguntar como distribuir ou transportar os produtos, como prestar os serviços aos clientes corretos, quais são as parcerias estratégicas na cadeia de suprimento e ainda lá no final, como garantir a eficácia, eficiência e efetividade das ações ao longo da cadeia de suprimentos. Todas essas são decisões importantes para o administrador, para o gestor, no que se refere a estoques, logística e cadeia de suprimentos. Aí temos, por fim, as decisões em marketing. As decisões em marketing elas estão relacionadas às características, à definição das características do produto ou do serviço, estão relacionadas também à questão do estabelecimento do preço adequado para o produto ou serviço. Lembrando que, quando falamos de marketing, falamos de uma observação mais sistêmica dos produtos e serviços. Então, o marketing também está preocupado com a questão da definição adequada dos preços. Aí falamos daquilo que tradicionalmente nós relacionamos ao marketing, que é a promoção, ou seja, dar visibilidade aos produtos por meio de propagandas, por meio de publicidade. Então essa aí é uma forma, né, uma decisão que é importante, como promover os produtos ou serviços. E por fim, como distribuir os produtos e prestar os serviços. Vocês podem observar que essa dúvida ela aparece no marketing e ela aparece também lá na logística e na cadeia de suprimentos. É uma dúvida, né, é uma decisão que é tomada em conjunto entre a área de marketing, a área de logística e cadeia de suprimentos. Falaremos agora a respeito dos participantes do processo decisório. Temos o decisor, o facilitador e o analista. O decisor é o indivíduo que influencia o processo de tomada de decisão, cabendo a ele a palavra final, ou seja, o estabelecimento real se determinada ação será ou não será realizada. Evidentemente, o decisor precisa estar atento aos elementos que compõem o processo de decisão, a fim de que suas decisões possam contribuir para a eficácia, eficiência e efetividade das ações organizacionais. A capacidade e a amplitude das decisões dependem do nível de poder do decisor na organização. E este poder deriva da forma como a estrutura organizacional foi estabelecida. Situações como centralização, descentralização e delegação precisam ser analisadas a fim de identificar se existem vieses no processo de tomada de decisão. Por sua vez, o facilitador é o profissional que reúne os dados e informações, prepara relatórios e, em certos casos, até mesmo oferece sugestões quanto ao processo de tomada de decisões. E como, ainda, o decisor
pode se beneficiar de uma melhoria neste processo. Por fim, o analista é o profissional que detém conhecimento técnico suficiente para intervir no processo de tomada de decisão, alterá-lo ou ainda avaliar os resultados previstos ou decorrentes do processo de tomada de decisão. No próximo slide, veremos a respeito dos tipos de decisões e de seus problemas. Tipos de decisões e de problemas. Existem basicamente dois tipos de decisão e dois tipos de problema. Existe a decisão programada. As decisões programadas são aquelas tomadas em relação a problemas frequentes ou previamente conhecidos, problemas com os quais a administração, a organização se defronta com frequência. Decisões não programadas são aquelas que necessitam de um processo decisório novo ou criativo. São problemas, decisões não programadas, normalmente são para problemas não estruturados. E aí nós vamos falar então sobre o que são problemas estruturados. Eles são mais facilmente identificáveis. Na maioria das vezes eles são de base operacional, ou seja, eles ocorrem no nível operacional ou no nível gerencial. E eles são resolvidos com métodos conhecidos, com métodos e técnicas já bastante utilizadas e de conhecimento bastante plausível pelos tomadores de decisão. Quando nós falamos de problemas não estruturados, nós estamos falando de problemas novos ou que envolvem decisões estratégicas, decisões de mais alto nível. Na maioria das vezes, esses problemas geram a necessidade de métodos novos ou em processo de desenvolvimento. Então, basicamente, nós temos problemas que vão precisar de um certo grau de criatividade para serem compreendidos e para serem resolvidos. Em relação ao processo de tomada de decisão, no próximo slide, faremos uma análise mais detalhada. Vamos ao slide. Estamos apresentando aqui agora um modelo de um processo de tomada de decisão. A primeira etapa diz que nós precisamos identificar o problema. Não é possível resolver um problema, ou seja, não é possível tomar uma decisão sem que se tenha certeza do que está sendo resolvido ou de qual é a decisão que precisa ser tomada. Então, o primeiro passo envolve a identificação do problema. Em segundo lugar, nós precisamos entender quais são as causas daquele problema. No primeiro momento, nós identificamos o problema e agora nós vamos buscar entender o porquê, ou quais são as causas, os fatores condicionantes e estruturantes da existência desse problema. Na terceira etapa, nós temos a proposição de melhorias, ou seja, o que nós entendemos como melhorias? Soluções para as causas dos problemas. Então, para cada um dos fatores condicionantes, nós podemos estabelecer estratégias para a sua resolução, ou seja, nós vamos procurar soluções para as causas do problema. Nessa etapa também é comum que nós façamos a construção de modelos, modelos matemáticos, modelos lógicos, modelos podem ser inclusive um mapa mental, alguma forma de estruturar o problema de uma maneira mais fácil para que eu possa analisá-lo. Nós temos na quarta etapa a validação do modelo, ou seja, a partir daquele modelo que foi construído e a partir das propostas de melhoria que foram estabelecidas, nós vamos escolher a proposta que vai ser considerada mais viável, ou seja, aquela que vai garantir a melhor relação entre o benefício e o custo. Como obter mais benefício com um custo minimizado. A penúltima etapa é a etapa da implementação. Então, nesse momento, nós vamos efetivar as alterações, nós vamos implementar as melhorias na realidade, no mundo real, e o passo seguinte diz que nós vamos fazer a avaliação dos impactos. Eu quero destacar para vocês aqui justamente a diferença entre analisar alguma coisa e avaliar alguma coisa. Vocês podem observar que a análise está lá no segundo elemento do nosso processo de tomada de decisão, enquanto a avaliação é a última etapa. Então tenha sempre em mente, ao se analisar, você está buscando compreender os fatores que estão relacionados a um determinado problema. Avaliar significa que você já analisou o problema, já propôs melhoria, já validou, já escolheu, já implementou e agora está coletando novos resultados para identificar e fazer uma comparação entre os resultados anteriores, lá do início do processo de tomada de decisão, e os resultados obtidos após o processo de tomada de decisão. Então esse passo, ou esses passos, eles têm uma sequência que precisa ser mantida, e essa sequência vai facilitar bastante a obtenção dos resultados que a organização precisa. Falaremos agora a respeito de ferramentas,
métodos, técnicas e modelos que auxiliem no processo de tomada de decisão. Selecionei aqui um conjunto até bastante extenso desses elementos e falaremos assim brevemente a respeito de cada um deles, mas nesse momento eu gostaria de chamar a atenção para o slide e sugerir, né, que quem tiver interesse depois possa fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito desses métodos, técnicas, ferramentas e elementos que vamos discutir agora. Vamos ao slide. Na nossa seleção aqui de métodos, técnicas, modelos e ferramentas de decisão, eu fui bastante eclético na seleção. Então busquei aqueles que poderiam ser mais utilizados, né, ou diretamente utilizados no processo de tomada de decisão. Comecei pelo PDCA, que é o ciclo básico de melhoria de processo. O PDCA está relacionado às atividades de planejamento, execução, controle e intervenção. Ele é muito utilizado para melhorar os processos, para garantir melhores resultados e é uma técnica muito interessante para quem trabalha com gestão de qualidade. Existe uma variante do PDCA chamada DMAIC. Cada uma dessas letras significa, em primeiro lugar, o D de definir, o segundo de medir, depois vem a análise, a implementação e o resultado final. Nesse sentido, o DMAIC ele é semelhante, né? Em certa medida, ele é semelhante ao PDCA, só que ele é muito utilizado quando você ainda não sabe qual é o problema que você precisa resolver. No caso do PDCA, você já sabe qual é o problema e você então parte desse conhecimento do problema para a solução posterior. O 5W2H é o que nós chamamos de plano de ação. Nesse plano de ação, você precisa responder um conjunto de perguntas, né? O que, quem, quando, onde, por quê, quanto vai custar, qual a finalidade de uma determinada ação. Ele é muito utilizado para que você, já sabendo exatamente qual é o problema, para que você tome uma decisão específica na resolução desse problema. O gráfico de Ishikawa, também conhecido como gráfico de espinha de peixe, ele é um gráfico muito utilizado para você tentar entender, né, para o analista, buscar entender quais são as causas de um problema. Ele pode ser utilizado, inclusive, antes do PDCA. Então, nesse gráfico são feitas perguntas e essas perguntas vão fornecer respostas quanto aos elementos, né, relacionados ao problema, ou quais seriam as causas do problema. O benchmark e o brainstorming são duas técnicas de análise qualitativa. O benchmark é uma técnica de comparação, né? Então nós temos uma determinada unidade que serve de referência. Às vezes nós temos, por exemplo, imagina que nós temos aí várias escolas numa determinada cidade e uma dessas escolas tem um resultado nas avaliações do Ministério da Educação, uma avaliação muito positiva, e nós vamos tentar entender por que essa escola tem esse resultado tão positivo e as outras às vezes não têm. Então, nesse sentido, nós podemos fazer um benchmarking, fazer uma comparação dos processos que estão sendo executados nesta escola que tem melhores resultados com os processos das escolas que às vezes, né, posteriormente não têm resultados tão bons. Nós temos também o brainstorming, ou tempestade cerebral. O brainstorming é uma reunião em que, dado um determinado problema, nós procuramos obter o máximo possível de sugestões dos participantes da reunião. Num primeiro momento, nós não vamos limitar a participação, nós não vamos fazer juízo de valor, e à medida que o grupo vai se tornando cada vez mais capacitado na realização da técnica, ele mesmo vai estabelecendo os limites para o nível e o tipo de sugestões que vão sendo dadas. A partir do momento que essas sugestões elas se tornam sugestões viáveis, elas podem ser utilizadas, por exemplo, lá no 5W2H, e aí elas partem, o gestor, né, o tomador de decisão, parte dessas sugestões, aquelas que são mais viáveis, e pode colocá-las num plano de ação. Algumas outras ferramentas, métodos, técnicas e modelos. Nós temos 3 aqui, o downsizing, reengenharia e outsourcing. O downsizing tem a ver com a busca por reduzir os níveis hierárquicos da estrutura organizacional. A reengenharia tem a ver com o processo de gestão dos processos. E o outsourcing é, entre outras utilidades, ele é entendido como terceirização. Nós temos também a análise de Pareto e curva ABC, em que você pode utilizar de estatística para analisar e categorizar os problemas. Nós temos a matriz SWOT, que analisa as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Ela é muito utilizada na área de gestão de planejamento estratégico. Nós temos ainda os sistemas especialistas que buscam
melhorar o processo de tomada de decisão, observando o que os seres humanos estão tomando como decisão. E nós temos os modelos de Porter, os dois modelos de 5 forças e o modelo de competitividade. No modelo de 5 forças, nós estamos muito preocupados com a concorrência, com os clientes, com os fornecedores, os novos entrantes e os produtos substitutos. É um modelo interessante para o processo, para auxiliar, né, esses dois modelos do Michael Porter, os 5 forças e o competitividade, são muito utilizados na área de gestão e planejamento estratégico. Nós estamos concluindo então a nossa videoaula e eu queria ressaltar para vocês a importância do layout, né? Nós já falamos bastante no layout no início dessa videoaula, então ressaltar a importância do layout e do processo de tomada de decisão. Afinal de contas, nós como administradores, seja administrador público, seja como administrador de alguma organização privada, nós somos contratados para buscar, né, melhores soluções, compreender o processo de tomada de decisão e trazer uma melhoria nos indicadores de eficácia, de eficiência e de efetividade para as organizações. Então, eu vou concluindo essa videoaula, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção de todos e nós nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado.